Certo. Boa tarde. Só verificando aqui se está tudo certinho para a gente começar a falar sobre o projeto Gol Cidadão aí. Então, galera, vamos começar aí que já deu horário, né? Meu nome é Rafael, eu faço parte do PET FAEFIT, que é o Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Educação Física da UJF, né? E vou dar continuidade aí ao nosso projeto, né, que a gente está trazendo várias lives aí para vocês nesse mês de abril, toda segunda e quarta-feira às 3 horas da tarde. Então fiquem ligados aí, porque são temas bem interessantes aí. E hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre um projeto que a gente realiza, que é o Gol Cidadão. O que é um Gol Cidadão? É um projeto de futsal, um projeto social, que a gente realiza lá no Instituto Jesus. Então eu vou abordar um pouco da história do projeto, né, como surgiu, né, como que a gente avançou, quanto que ele evoluiu, e vou abordar também a questão metodológica, né, como que a gente ensina o futsal para essas crianças, né, abordando aí também a questão do contexto que elas vivem. Então a gente vai falar sobre isso aí. O esquema que eu montei aqui, eu vou fazer uma linha do tempo, né, desde quando o projeto começou até o que ele é hoje, né, e a gente vai abordando esses assuntos aí ao longo da live, né. Primeiro a gente tem que entender o que é o Instituto Jesus, né, ela é uma instituição filantrópica, né, sem fins lucrativos, que presta atendimento para crianças e adolescentes, né, de baixa renda, né, da região ali do bairro de Lourdes. Então, e o PET FAEFIT, ele já atua nesse Instituto Jesus já desde 2013, né, com um projeto de judô, que é o ensino de lutas para a cidadania, né. E no início do ano de 2018, né, com petianos que atuavam nesse projeto de judô, eles tiveram a ideia de iniciar também um projeto de futsal dentro do Instituto Jesus, né. Eu, particularmente, nessa época, eu ainda não fazia parte do PET, né, mas ele foi iniciado em 2018, e inicialmente ele não era um projeto oficial, assim, ele não tinha um nome, ele não era um projeto sistematizado, não tinha muita referência, né? Então a gente iniciou mais de uma forma experimental, né? Qual que foi a importância dessa fase experimental? Para a gente verificar, né, como é que seria a adesão dos meninos dentro do Instituto, né, se eles gostariam mesmo de fazer, se eles gostariam das aulas, né, e também, né, para a gente mesmo ir ajustando, né, as questões de o que dava mais certo, o que não dava. Então foi bem interessante, sim, essa parte, apesar de eu não ter feito parte, não ter participado diretamente dela, né, mas foi bem interessante. E aí no segundo semestre já de 2018, a gente começa num processo de regularização desse projeto, né? E eu acho que um marco importante que deu início a essa regularização foi nossa capacitação em futsal, que a gente teve acho que em novembro, outubro de 2018, né? E eu já fiz parte dessa capacitação, né, que a gente tratou temas assim muito pertinentes, que fossem de muita importância para a montagem do nosso projeto, né? Quais foram os temas que a gente abordou nessa capacitação? Primeiro, a gente abordou as regras do jogo de futsal, né, e o treinamento para goleiros, com o professor Igor Monteiro, né, que foi muito importante para a gente essa parte, porque eu vou falar isso mais depois, um dos objetivos do projeto, né, não é só ensinar a técnica de futsal, mas, né, os valores agregados ao esporte, né. E essa questão da regra é muito importante, porque o respeito às regras, né, você ensinar essa regra de forma didática, de forma educativa,
é muito importante para esse objetivo que a gente quer cumprir, né? Então a participação do Igor foi muito importante nesse sentido, né? Porque essa arbitragem educativa que a gente faz com as crianças. Depois a gente teve com o professor Fernando Souza, fundamentos técnicos e táticos do futsal, né? Que aí que me guardou muito, que me marcou muito na parte do professor Fernando, foi que ele falou da questão do contexto, né? Para um professor ele se adequar, né, tiver a postura adequada, tiver assim, a metodologia adequada, ele tem que entender o contexto que ele está trabalhando, né? Isso é muito importante para a gente, porque o nosso contexto, ele é um contexto não de competitividade, né? Não esse é o nosso objetivo final. Ele é um contexto mais social, mais de valores, então isso ajudou a gente a nortear bem, né, quais eram as metodologias que a gente usar ao longo do tempo aí. Depois a gente teve uma parte também muito importante, que foi com a professora Mariana Novaes, né, que ela tratou de futsal para mulheres. Foi importante porque a gente tem meninas lá, né, a gente tem mulheres também que participam das nossas aulas, né, e uma coisa que ela falou muito, que a gente acaba vendo na prática, né, são as barreiras, né, socioculturais, né, os preconceitos que as mulheres sofrem, né, na prática de jogar futebol. Eu vi ali que muitas meninas, né, elas iam jogando e assim, elas tinham interesse na prática, elas queriam participar, só que elas tiveram muito pouco contato com o futsal, né? Então por que elas tiveram pouco contato com o futsal? Será que elas não tiveram oportunidade? Será que isso não é uma coisa que já vem de casa, não é uma barreira, não é um preconceito que às vezes já vem de casa? Então a gente viu muito isso na prática, né, e ajudou muito na nossa intervenção lá no projeto. Aí depois a gente teve uma mesa redonda com a Tenta Brasil, né, que a Tenta Brasil é um programa que leva treinadores, né, professores do Brasil para atuar com crianças dos Estados Unidos, né, e foi uma troca de experiência muito bacana também, né, que com certeza contribuiu bastante para o caminhar do nosso projeto. E já no primeiro semestre de 2019, a gente começou a regularizar o projeto, né, como um projeto de extensão oficial, né, sistematizado, vinculado ao EJF, né, foi um processo muito bacana também, que os próprios alunos, né, nós próprios petianos fizemos, montamos, e a partir daí que a gente começou a ter mais um referencial teórico dentro da literatura, começou a se apoiar mais na ciência mesmo para abordar a nossa prática, né. E aí, um livro que eu indico bastante, né, que eu acho que foi assim, não foi o único referencial teórico que a gente usou, mas foi um norte, né, principalmente para mim, que é um livro do Wilton Santana, que chama Futsal, apontamentos pedagógicos na iniciação e na especialização. Esse livro ele é dividido em duas partes, né, a primeira parte ele trata, né, da iniciação ao futebol, e a segunda parte é mais a questão do rendimento, né? Então vai focar mais nessa primeira parte, que é o foco do nosso projeto, que é a iniciação ao futsal. E uma coisa que ele fala muito interessante nesse livro é que o futsal, o futebol de modo geral, né, ele deixou de ser jogado nas ruas, né, que os processos de urbanização, de industrialização, eles impediram que as crianças joguem bola na rua. As crianças não jogam bola nas ruas, né? E aí o espaço que fica reduzido à prática do futsal são as escolinhas de futsal, né? As escolinhas de futsal, elas geralmente têm um custo associado de mensalidade, né, que crianças em projetos sociais, crianças em vulnerabilidade social, elas não conseguem acessar, né? Então essas crianças elas ficam sem acesso ao desporto, né? Então, destacando assim, né, a função, né, a importância do projeto social, que é atender justamente essas crianças, né, sem custo nenhum, oferecer para elas uma prática orientada do futsal sem nenhum custo, né, com metodologias que a gente chama até mesmo de pedagogia de rua, que é você resgatar o aspecto lúdico, né, que as brincadeiras de rua que tinha antigamente traziam. Então, esse livro ele foi muito bom porque ele ajudou a gente a definir bem os objetivos do projeto, né? E aí, falando mais um pouco agora para vocês de quais são os objetivos do nosso projeto, né? Eu divido assim, em três principais.
O primeiro, que é justamente isso que eu estou falando, que é oferecer uma prática orientada de futsal para crianças de baixa renda, né, que oferecer para elas oportunidade, porque num contexto, né, de urbanização, de industrialização, as crianças não estão mais jogando bola na rua, né, então oferecer essa prática orientada com resgate ao lúdico, né, essa pedagogia de rua. Segundo objetivo, contribuir para a atuação dessas crianças no mundo, né, não só, igual eu falei, não só formar atletas, né, não se prender só ao aspecto técnico do futsal, mas os valores agregados do esporte, né, como respeito mútuo, cooperação, trabalho em equipe, né, autonomia da criança, o respeito às regras que ela tem que ter no jogo. Então, acho que esse assim, é um foco muito mais social, né, do que do rendimento em si. Né? O nosso foco dentro desse projeto Pro Cidadão, ele não é voltado para o rendimento. Né? E o terceiro objetivo que eu vejo também assim, bem claro é a formação mútua entre discentes do Pet Fire Feed e os beneficiados. O que isso quer dizer? O próprio petiano, né, ele é um aluno de graduação. Então, quando você tem esse aluno, né, participando, montando um projeto, montando aula, planejando, atuando, entendeu? Então isso contribui muito na nossa formação profissional, nessa aproximação com o mercado de trabalho, esse diálogo que a gente tem com essas crianças em vulnerabilidade social. Então, é um dos objetivos do nosso projeto também, que tem se mostrado bastante importante. Né? E aí, vamos entrar no segundo semestre de 2019. Esse semestre foi muito importante porque, ao longo desse tempo, a gente via que os meninos eles não tinham assim, material adequado para treinar, né? Então eles jogavam bola descalço, então eles tem casal do menino que só tem um tênis e ele às vezes não quer usar aquele tênis desgastar para jogar futsal, né? E também não é um tênis adequado. Então no segundo semestre de 2019, né, a gente iniciou uma campanha de doação de chuteiros que foi muito importante. A gente foi até em algumas rádios. Eu fui na Rádio Cidade junto com o Pedro Belei, que é outro petiano que participa do projeto. Ele também foi junto com a Ana, que é outra participante do projeto, né? Também é petiana. Eles foram na Rádio CBN, divulgaram a campanha de chuteiras. A gente conseguiu arrecadar aí, acho que em torno de 10 pares, que ajudou bastante a gente no processo, né? Então, é uma campanha que a gente fez uma época assim, mas é uma campanha que ela não teve um fim especificamente, né? Então, se você ainda tem aí um tênis que não usa mais, uma chuteira de futsal que não usa mais, ficou apertado, ou até mesmo desgastado, né? A gente aceita como doação, né? Vai ajudar a gente bastante, principalmente para melhorar, né, a nossa prática, né, e ter uma segurança a mais para os meninos, né? Porque às vezes os meninos estão descalços e acaba chutando o chão, acaba um pisando no pé do outro, então isso é até meio perigoso. Não é uma coisa assim, que a gente gosta, mas infelizmente ao longo do tempo aí era o que a gente tinha para trabalhar. Então, se puder, né, fazer alguma doação aí, quem tiver algum tênis guardado em casa, a gente ainda está aceitando, beleza? E agora eu vou entrar mais especificamente nos métodos de ensino que a gente tem usado durante esse tempo, né? Ele não é um método fechado, mas assim, é um método que a gente se baseia para a gente ter um norte de trabalho, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é assim, caracterizar a nossa turma. A nossa turma que a gente trabalha lá no Instituto são meninos de 10 a 14 anos, quer dizer, já é uma faixa etária muito diversa, né? Já são diferentes níveis de desenvolvimento motor, de maturidade, que já dificulta muito o trabalho, né? Esses meninos, também igual eu falei, tem meninos e tem meninas, né? Então as meninas geralmente elas não têm um nível de habilidade tão grande igual dos meninos, né? Não por questões genéticas, mas igual eu falei, por questões de oportunidade, questões culturais, né? Preconceitos mesmo que elas sofrem. Então a gente tenta trabalhar assim, uma perspectiva que a gente consiga atender no máximo possível todo mundo, né? É difícil, muitas vezes não dá, né? Então, mas a gente tenta trabalhar, né, nessa perspectiva metodológica aí. Então a gente escolheu inicialmente assim, três perspectivas que a gente
trabalha, né, não necessariamente trabalha mais uma do que a outra, mas a gente, né, alterna entre elas e até mesmo dentro da mesma aula, entre as aulas. A primeira perspectiva que a gente trabalha é a metodologia analítica. A metodologia analítica, explicando assim bem brevemente, né, ela é um aprendizado do gesto técnico do jogo, descontextualizado do jogo. Né? Você treina as partes do jogo para chegar no todo. O que isso quer dizer? Por exemplo, vou citar um exemplo básico aqui de um treinamento de passe, por exemplo, uma perspectiva analítica. Aí você vai botar ali dois alunos, um de frente para o outro, ele vai ficar passando a bola um para o outro, enquanto o professor corrige aquele gesto técnico do passe. Qual que é a desvantagem? Que é assim, muito criticada também essa perspectiva. É porque ela não tem essa interação do jogo, não tem as situações de cooperação, não tem oposição, então fica um gesto ali muito mecânico e que não é propriamente o jogo de futebol, né? A segunda perspectiva que a gente usa, né, que é a dos jogos condicionados, que eles são jogos, né, então por definição já tem situações ali de cooperação, de oposição, né? E que o professor, ele manipulando algumas variáveis desse jogo, né, como o espaço, o número de jogadores, as regras desse jogo, ele consegue criar ali um padrão de comportamento que as crianças consigam repetir mais aquela determinada ação que ele quer focar. Vou exemplificar. Por exemplo, no exemplo do passe. Se eu quero trabalhar o passe dentro do jogo condicionado, o que eu posso fazer? Eu posso criar um jogo, né, reduzido, em que a regra desse jogo não é o gol, a finalidade do jogo não é o gol, mas eu crio um jogo cuja regra, a finalidade é o passe. A equipe consegue trocar a maior quantidade de passes possíveis, ela marca o gol, digamos assim, né? Então, eu consigo manipular as regras desse jogo para condicionar que o passe apareça mais vezes dentro desse jogo. Então, eu vou estar trabalhando o passe em situações de cooperação e de oposição que eles vão estar trabalhando isso dentro de um jogo, não de forma, igual eu expliquei, não de forma analítica, não de forma mecânica. E a terceira perspectiva que a gente trabalha é a global. A global, ela preconiza que a gente só aprende a jogar futebol se a gente jogar futebol. Ou seja, as próprias situações que o jogo, né, mais próximo do formal possível for apresentando, vai mudar ali a técnica do jogador, vai mudar a sua capacidade de compreensão do jogo. Eu acho que o exemplo mais clássico aí é o coletivo, né? 5 contra 5 ali, né? E deixa assim, o professor ele vai corrigindo à medida que a situação de jogo vai aparecendo, né? Você não condiciona nada, né? É um método assim, que se você dá mais liberdade criativa para o aluno, né? E quais foram assim, as consequências, né? Quais foram as percepções que a gente teve na aplicação desses métodos? A primeira, igual eu falei, não existe assim, um método que é melhor. Existe um método que ele é mais adequado em determinado momento para determinado grupo. Por exemplo, metodologia analítica, às vezes ela é, igual eu falei, muito criticada dentro da literatura. Mas para a gente ela demonstrou assim, ser muito positiva, principalmente para aqueles alunos que estão mais em iniciação, né, que são os meninos que eram mais novos, e para as meninas, porque essa simplificação do processo, essa coisa do se tornar bem mais simples do que o jogo, né, isso facilita a execução. Então, só essa facilidade de execução, só esses meninos conseguirem executar, né, já se demonstrou assim, um fator motivacional muito grande. Né? Porque, às vezes, dentro de um jogo, o menino vai chutar para o gol aí, umas 2 vezes durante o jogo, né, você dá um treino de finalização, o menino chuta 15, 10, entendeu? Então, só o fato dele estar ali, finalizando, marcando gols, numa atividade mais analítica, né, já se demonstrou assim, muito motivacional para a gente. Os jogos condicionados, né, eles já se demonstraram mais adequados para os meninos sim, que eram mais velhos, já tinham um nível de desenvolvimento dentro do futsal maior. Porque a dinâmica do jogo, a complexidade do jogo, ela se demonstrou assim, muito, muito complexa para os meninos mais novos. Então, pode ter sido assim, um erro, né, na hora de manipular as regras também durante os jogos, mas no geral eu acredito que os meninos mais novos eles
sentindo um pouco de dificuldade, né, de compreender essas regras diferentes, né, do jogo formal. Então ela demonstrou, a metodologia dos jogos condicionados se demonstrou mais adequada nesse momento para os meninos que tinham mais desenvolvimento motor. É bom assim, falar, gente, que é a experiência que a gente teve, né? Não necessariamente é uma regra que vai acontecer em todos os casos. Foi o que aconteceu com a gente lá na experiência que a gente teve. A metodologia global, ela é que eu acho que talvez tenha mais gerado motivação, né? De modo geral, tanto nos mais novos quanto nos mais velhos. Né? Porque eles associam muito essa aproximação com o jogo formal, né, ao fator assim, deles estarem jogando futebol. Né? Às vezes montar uma atividade em que a primeira atividade ela era analítica, a segunda era um jogo condicionado, e aí eles não viam aquilo como um jogo de futebol. Eles só viam o jogo de futebol quando aquele jogo se aproximava do formal. Né? Que aí você tem a situação que eles têm mais liberdade, e eles gostam muito disso. Né? E assim, ela é um método bom, eu gosto muito, mas ele tem que ser aplicado com cuidado, porque às vezes essa liberdade muito grande também para os meninos, eu acho que fica muito individual, então o jogo fica menos coletivo, você tem mais dificuldade de passar os conceitos para eles. Uma coisa que eu gosto muito dentro dessa metodologia é que o professor ele pode assumir um papel assim de árbitro dentro do treino. Quando o professor assume o papel de árbitro, ele ao invés da gente passar as regras, sentar com eles e passar as regras uma por uma, a gente passa as regras. Pessoal, só um minutinho que começou a chover aqui. E vou pegar o fone aqui porque acho que vai melhorar o áudio. Só um minuto. Aí, como eu ia dizendo, a questão do professor atuar como árbitro, né, nessa metodologia global é muito boa, porque você tem um aprendizado da regra na prática, né? À medida que as situações vão ocorrendo, que as situações de jogo vão ocorrendo, que o professor vai aplicando as regras e assim eles vão aprendendo aos poucos, né? Então acho que é um método mais eficiente assim de você passar as regras do jogo para as crianças. E aí eu acho que encerrando a nossa live aqui, falar um pouco das perspectivas futuras do nosso projeto, né? Acho que a gente precisa, assim, primeiro, ter esse ajuste metodológico, né? Se referenciar mais dentro da literatura, para a gente tentar encontrar uma metodologia, né, mais metodologias que ofereçam mais alternativas, que eles possam abarcar o máximo possível dentro desses meninos, né? A gente tem a intenção também de abrir mais turmas. Atualmente, igual eu falei, o Pet for a Feed, ele atua como nesse projeto do Gol Cidadão, ele atua só com meninos de 10 a 14 anos, mas o Instituto Jesus, ele trabalha com crianças menores também, né? Só que o projeto Gol Cidadão não abarca essas crianças. Então a intenção é expandir o projeto, a intenção para esse ano seria, né, expandir esse projeto também para essas crianças menores, né, e com certeza a gente teria que ajustar mais a metodologia, porque a idade é diferente, né? E também apresentar esse projeto, né, do Gol Cidadão nos próprios eventos do PET. O PET ele realiza 3 eventos anuais, né, que são a reunião de alguns PETs dentro da universidade. Tem o PET Sudeste, que são os PETs da região Sudeste que se reúnem para apresentar seus trabalhos, para trocar experiência. Então, a intenção esse ano seria levar o projeto Gol Cidadão para esses eventos, né? Apresentar esse projeto nesses eventos, né? E só que aí com a situação do coronavírus aí, o evento foi adiado, a gente não sabe se vai conseguir apresentar esse ano, mas é a intenção.
E também sempre estar arrecadando mais materiais, né? Porque, igual eu falei, são crianças que precisam mesmo. Então, sempre que puder, né, que se tiver alguém aí que tiver algum com tênis, até mesmo algum material mesmo, meião, short que não use mais, é de muito proveito pra gente. Então a gente agradeceria muito se pudesse fazer essa doação também pra gente. No mais, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu apresentei mais ou menos o projeto aí, como que ele funciona. Lembrando que quem quiser conhecer mais o projeto, entre em contato com a gente. A gente é aberto também à participação, né? Se tiver alguém da FEFID ou de outra faculdade que quiser participar do projeto, quiser ajudar a gente também está sempre aberto. Não é algo fechado só do PET. E eu acho que é isso. Eu acho que eu falei bem apresentei bem o projeto. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, né? Pode mandar pra gente dentro do nosso Instagram, do nosso Facebook. Pode entrar em contato com a gente que a gente responde. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pergunta do Rodolfo. Dentro de todo o processo, desde a criação e planejamento no papel, até a dinâmica na prática das aulas, qual você acredita que foi o maior desafio nesse projeto? Cara, o maior desafio, eu acho que é justamente essa característica da turma, muito heterogênea. Porque quando você tem alunos com características muito diferentes, né, fica muito difícil de trabalhar. Porque às vezes você dá uma atividade ali, um treino que atende a um grupo, mas acaba não atendendo o outro. E aí, assim, tem que ter muito... Sabe, você tem que realmente variar e trabalhar dentro de uma perspectiva metodológica mais ampla possível, né? Não se prender a só uma. De modo que você consiga sempre estar atendendo ao máximo possível de alunos. Uma coisa que a gente fazia também, que a gente faz, né? Porque agora o projeto está parado. Mas é sempre destacar assim, um aspecto lúdico, né? Mesmo dentro dessas metodologias que eu citei, tem como a gente sempre incrementar assim, aspectos lúdicos que isso gera uma motivação também muito grande dentro das crianças, né? Igual o Wilton Santana fala dentro do livro dele. Você tem que resgatar um pouco desse futebol de rua, dessa coisa que foi se perdendo, né, ao longo do tempo aí com esses processos que a gente passa aí. Mas eu acho que é isso. O principal desafio é esse mesmo, é trabalhar com essa característica da turma muito heterogênea. Eu acho que é isso então, galera. Como eu falei, estamos sempre abertos aí à participação, a quem quiser ajudar, a quem quiser colaborar aí. Mas fica mais uma live do PET aí, segundas e quartas-feiras, às 3 horas da tarde. Próxima segunda tem outra, a gente vai anunciar aí. Fiquem ligados, beleza? Valeu!